Olá, professor! Olá, professora! E chegamos no nosso último vídeo, já foram 19 encontros até aqui. Vamos lá para a lição 20 para finalizar mais uma conversa, né? Que vai falar sobre pesquisa amostral e relação entre grandezas. Na lição anterior, eles já tiveram a oportunidade de analisar gráficos, falar sobre alguns conceitos de coletas de dados, e aqui a gente consegue aprofundar ainda mais, né? Porque ele vai falar justamente dessa parte de coleta e análise através de pesquisa amostral, cálculo e interpretação dessas medidas de tendência central, média, moda e mediana, e também a identificação das relações entre as grandezas a partir dos dados coletados. Então é uma forma de aprofundar ainda mais conteúdos que já foram trabalhados anteriormente, né? O objetivo é que o aluno consiga desenvolver habilidades para planejar, executar e analisar uma pesquisa amostral. Então, vai usar dados reais, aplicando os conceitos estatísticos e depois interpretar e relacionar as grandezas no contexto do cotidiano, né? Novamente, vamos trabalhar com uma pesquisa. Então, é a melhor forma de trabalhar. Podemos, caso não tenha sido feito em outro momento, dá para ampliar um pouquinho essa atividade ou adaptar de acordo com o momento que você esteja com os alunos, mas a ideia agora é uma pesquisa na escola. Então, eles vão se organizar em grupos, vão planejar e realizar uma pesquisa com a comunidade escolar sobre temas que envolvam as variáveis quantitativas, coletar dados numéricos para poder fazer, né, o cálculo das medidas de tendência central. Eles já fizeram uma atividade parecida agora, mas é a chance de aprofundar ainda mais para poder discutir essas relações encontradas entre as grandezas. E aqui algumas sugestões de temas para pesquisa. O que pode ser feito para diferenciar um pouco essa atividade é trabalhar ali com pequenos grupos, cada grupo ter um tema e depois juntos eles confeccionarem uma análise final, uma análise única, né? Então vai perguntar lá, por exemplo, o preço gasto com lanche por dia ou por semana, o tempo médio diário de uso do celular em horas, a quantidade de livros lidos no mês, horas dedicadas ao estudo fora da escola, a distância de casa até a escola em quilômetros, a frequência semanal da prática de atividade física, e vai dividindo esse tema entre os grupos para eles juntos, né, poderem trabalhar. Uma outra forma de mudar um pouquinho essa ideia deles é, além de eles pensarem nessas variáveis quantitativas, eles podem colocar as qualitativas, mas ordenar em escalas numéricas. Peça para eles trabalharem com nível de satisfação. De 1 a 5, quanto você avalia esse atendimento, né? Nesse sentido, para poder permitir, né, uma análise quantitativa. Então, trabalha novos conceitos dentro dessa pesquisa. Então, você vai conseguindo aos poucos aprofundar, mesmo que pareça uma ideia que já foi trabalhada anteriormente, né? A atividade aqui sugerida também para 2 a 3 aulas, com grupos de 3 a 4 alunos, e aí eles podem, de novo, né, trabalhar com a coleta de dados impressos ou digital, então trabalhar com formulários, certificar ali, né, que tá padrão, perguntas que tem que ter, e dividir as equipes para depois eles se reorganizarem, juntarem e trazer um resultado final. Calculadora opcional, o ideal é usar, né, as planilhas eletrônicas ou software simples para análise de dados, e aí a gente consegue aprofundar essa atividade também, pensando na interpretação junto com a tecnologia, tá? Conduza os seus alunos, indiquem eles ali para calcular, comparar essas medidas de tendência central, identificar o que revela sobre cada um dos conjuntos dados. Aqui é interessante que eles pensem que, dependendo do propósito, da finalidade de eu apresentar um resultado, eu querer calcular a média tem um significado, eu calcular a moda pode induzir a uma outra interpretação, assim como a mediana. Então, façam com que eles entendam justamente o que significa agora essa parte de medida de tendência central. Dependendo do resultado que eu quero transparecer, eu posso usar uma medida diferente, né? E aí eles vão identificando o que revela sobre esse conjunto de dados. Estimule uma reflexão, uma questão ali de possíveis discrepância entre os dados,
como que você pode aplicar essas informações para tomar decisão prática no ambiente escolar. Então, vocês podem escolher um tema que esteja em alta ali na escola para eles pensarem numa solução crítica mesmo, né? Então, a pesquisa vai além agora nessa atividade, porque você vai incentivar que ele utilize uma crítica para resolver, para que eles tomem uma decisão. Poderia pensar, talvez, numa pesquisa de melhoria do ambiente escolar, e aí eles fazem um levantamento de estudo do que seria necessário para melhorar, se é viável ou não, criar um plano ali de estudos e apresentar esse resultado, por exemplo, para a direção. Então, conduza essa atividade com um propósito diferente agora, né? Vai trabalhar ali com a ideia de prática, de pesquisa, tenta usar só ferramentas digitais agora, análise dos dados, né? Não tem a necessidade ali de construir os gráficos, pode pegar só uma tabela já para calcular, focar na medida de tendência central, mas se for feito por um recurso visual, o gráfico já vai estar junto ali, né? Se usar um formulário do Google, por exemplo, mostra para eles que os resultados já são obtidos ali, mas pensa nessa questão de ter um incentivo crítico, que eles consigam arrumar a solução de um problema, ou que seja uma pesquisa para melhoria de alguma coisa dentro da escola, né? Um propósito diferente. Então, antes, quando eles trabalharam a pesquisa ali sobre gostos deles, era para analisar a questão de gráfico, era para analisar como funcionavam as variáveis. Agora, coloquem um propósito nessa pesquisa, façam eles desenvolverem essas habilidades críticas, desenvolver ali essa questão de comunicação, e aí você vai além. Inclusive, dá para trabalhar de uma forma interdisciplinar aqui também, né? Pegar ali outras disciplinas para ajudar nessa parte aí de levantamento de dados, oratória, como eles vão apresentar os resultados, enfim, dá para fazer uma pesquisa de satisfação dos alunos, dos professores, dos funcionários da instituição, e aí vai fazendo ali possíveis melhorias, né? Então pode ser uma pesquisa real mesmo de algo que eles queiram melhorar. E aí traz significado para essa atividade, né? Bom, gente, queria dizer que foi um prazer conversar com vocês nesses vídeos. Espero que a gente possa se encontrar em algum momento, que essas atividades de alguma forma sejam aproveitadas, que você consiga enriquecer ainda mais a sua aula, que seus alunos se divirtam com a matemática e quem sabe a gente se encontra por aí. Até breve!